Olá a todos que acompanham o liberal.com. Hoje nós estamos recebendo a antropóloga francesa Émilie Stahl, uma das autoras do livro A Viagem Circular de Paul Leconte, que será oficialmente lançado pelo Museu Guild durante o seminário Paul Leconte na Amazônia, Colonialismo e Ciência no Contexto da Economia da Borracha, 1890-1920. Esse seminário irá ocorrer no dia 1º de julho no Museu Paraense, ocasião onde será lançado também o livro, onde Émilie é uma das autoras, né? Esse é um conjunto de pesquisadores que estão destrinchando a vida desse francês que veio parar aqui na Amazônia, e é isso que nós vamos conversar com ela hoje. Émilie, muito boa tarde. Nós queremos saber por que esse livro é tão importante, sobre o que ele fala, por favor. Boa tarde, Igor. Muito obrigada pelo convite. Então, esse livro que vai ser lançado segunda-feira, dia 1º, é um livro que está trazendo uma transcrição e uma tradução em português de um caderno original que foi escrito por um francês que chamava Paul Leconte e que foi escrito durante uma viagem que ele fez saindo de Belém, subindo para o Panamá pelo mar, né, passando pela Jamaica, Barbade, etc., descendo a costa da América do Sul, subindo os Andes para chegar na Bolívia, em um seringal, onde ele foi gerente de um seringal durante 1 ano e meio. E depois, a segunda parte desse relato é o retorno desse francês para Óbidos e Belém pelo Rio Madeira, né? E então, nesse livro que nós estamos publicando, além da transcrição e da tradução pelo português desse texto inédito, né, que tinha sido esquecido por muito tempo, quase um século, além disso, nós estamos escrevendo com o professor Nelson Sanjad, do Museu Guild, e com a doutora Heloísa, nós estamos contextualizando essa obra com vários artigos introdutórios. Convidamos também um pesquisador francês que chama Patrick Petitjean, que também trabalhou com a gente para poder contextualizar essa obra inédita, que estamos muito felizes de poder trazer para a sociedade paraense, brasileira e francesa também, com esse livro. Muito bem. Émilie, a partir de qual momento, Émilie, o Paul Leconte foi redescoberto e também que pesquisadores franceses passaram a se interessar pela vida dele? E o que foi sendo pesquisado dessa viagem dele, bastante interessante, como você mencionou, por grande parte aqui da América? Então, é interessante porque Paul Leconte, até hoje, é um autor que está lido por alguns setores acadêmicos. Por exemplo, tem algumas obras bem famosas, por exemplo, uma que é Plantas Úteis da Amazônia, que até hoje é um livro muito lido pelos pesquisadores na botânica. Tem também vários artigos que falam das enchentes, da criação bovina, do cacau na Amazônia, que hoje ainda são referências. Enfim, é um autor que até hoje é reconhecido, mas que era mal conhecido. Nós pensávamos que que ele tinha publicado pouco, então ele era mal reconhecido. E então, quando a gente conseguiu esse caderno, né, que foi o jornalista Lúcio Flávio Pinto que entregou para o museu,
nós começamos a fazer uma busca mais ampla sobre a vida dele. Nós fomos pesquisar em vários acervos, tanto no Brasil quanto na França. Eu, por exemplo, eu fui no arquivo diplomático em Nantes, na França, porque o Paul Lecointe foi cônsul da França em Óbidos, e depois que ele foi para a Bolívia, né, e essa ida para a Bolívia dele, que está escrita nesse caderno, que está descrita nesse caderno, ele também aparece na correspondência do cônsul da Bolívia na época, que fala dele, do seringal, que ele faz a gestão. Então, uma parte da documentação achamos lá. Eu fui também no Museu Natural de História Natural de Paris, onde eu encontrei outras correspondências dele com os pesquisadores de lá, o diretor do Museu do Homem, Paul Rivet, o Patrick Petitjean, que é esse outro historiador das ciências francês, também fez uma busca no Museu de História Natural de Paris e encontrou correspondências do Lecointe com um outro pesquisador que chamava Auguste Chevalier. Ele também foi ao arquivo diplomático, resgatou coisas sobre medalhas, prêmios que o Lecointe recebeu na França. No Brasil, temos o historiador das Franças, Nelson Sanjad, que está editando esse livro comigo, que também encontrou um conjunto de correspondências, de cartas que Lecointe escreveu para Jacques Huber, que era um pesquisador suíço, mas que foi funcionário do Museu Goeldi e depois diretor da instituição, né? Então, através dessas cartas, nós transcrevemos também, olhamos, tem bastante informação. Ele também pesquisou no acervo do museu e encontrou cartas que Lecointe trocou com o Émile Goeldi, do tempo que em que ele era diretor da instituição. Eu fui fazer pesquisa de campo em Óbidos, encontrei ramificações da família da mulher dele, porque o Paul Lecointe não teve filhos, mas a esposa dele era obidense e vinha de uma família que tinha um certo prestígio. O irmão dela chegou a ser prefeito de Óbidos, por exemplo. E então, através dessa pesquisa, eu consegui contato com um sobrinho bisneto da esposa do Lecointe, que mora em São Paulo, o Carlos Correa Pinto, que tem um irmão, Gustavo Correa Pinto, e nós vamos trazer eles também para esse evento da segunda-feira. Então, vamos contar com a presença deles. E eles também tinham várias histórias que eles ouviram dos pais, dos avós deles, sobre Paul Lecointe e a esposa dele, que chamava Maria Correa Pinto, ou tia Maroca, né? E então, é um pouco isso. Então, o Nelson no Museu Goeldi, Patrick Petitjean na França, nós tentamos realmente encontrar todos os arquivos que podíamos e foi muito interessante. A gente descobriu uma personagem complexa, interessante e ao mesmo tempo colonialista, mas com ideias que vão mudando ao longo da carreira e da vida dele. Então, foi um pouco essa discussão que a gente trouxe através dos primeiros capítulos introdutórios desse livro. Eu ia lhe perguntar justamente sobre todo esse tempo, desde a doação do diário, se passaram já quase 15 anos. Mas você já respondeu. O que foi feito durante todo esse tempo foi esse trabalho de pesquisa intensa, onde vocês descobriram vários elementos da vida dele. Agora, Emily, o que faz um francês, em 1895, vir até aqui a Amazônia e ficar tanto tempo? Porque ele morreu aqui em Belém. Você falou dessas mudanças que você foi notando de postura, de pensamento. Quem mandou Paul Lecointe para cá, para a Amazônia? Por quê? Né? E por que ele decidiu permanecer tanto tempo? Se estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir, mas pelo que eu pesquisei, ele ficou no ostracismo durante muito tempo aqui
né? Não teve muito destaque durante muito tempo aqui na Amazônia. Ali tem algumas cartas dele onde nós podemos encontrar na internet que ele fala até de uma certa maneira sem esperança com o crescimento da Amazônia, apesar de sempre destacar o potencial dela. E isso é um discurso muito atual até os dias de hoje, né? Nós encontramos muitas pessoas que ainda falam do potencial, mas essa coisa que não faz com que nós, como região, avancemos. O que é que você notou? O que é que você pode destacar para a gente? Se você puder descrever essa mudança de comportamento. Mas a primeira pergunta é: quem foi que mandou Paul Lequant aqui para esse pedaço de chão na Amazônia? Então, Paul Lequant, nessa época, no final do século XIX, em 1870, por aí, ele é um jovem francês que tem um espírito de aventureiro. Ele tem 20 anos e ele resolve seguir as aulas do Museu Nacional de História Natural de Paris como ouvinte. Então, ele vai passar alguns meses lá em Paris, ele segue as aulas de um etnobotânico de lá, que era Auguste Chevalier, e na época ele fazia uns cursinhos da noite para, vamos dizer, dar umas chaves de leitura para quem poderia ser os futuros aventureiros colonialistas da época, né? Também isso acontece em um momento em que na França há um partido colonial que está se criando. O que é esse partido colonial? Um conjunto de pessoas que compartilham essas ideias que seria muito bom se os franceses fossem colonizar outras regiões para poder usufruir economicamente e trazer, claro, o bom gosto, a vivência francesa para povos que eram considerados inferiores na época, né? Então, isso aconteceu nesse contexto. Então, o Lequant chega a fazer esse cursinho, o que ele faz? Ele entra em contato com o Ministério e pede uma missão gratuita para ir na Amazônia, se estabelecer no norte do Rio Amazonas, entre a Guiana Francesa e esse rio, né? Na época, a França e o Brasil estavam brigados em relação à fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil, né? Os franceses diziam que a região que hoje é o estado do Amapá pertencia à Guiana Francesa e o Brasil dizia que não. Então, estamos nesse contexto. E então, o Ministério Público, na época, ele enviava a gente para fazer levantamentos geográficos nessa região, porque o conhecimento é o poder, né? Era o poder. Sim. Então, foi nesse contexto que o Lequant foi para lá. Inicialmente, ele tinha previsto de viajar com 3 amigos, só que cada um deles foi desistindo de última hora. Então, ele conta que ele pegou um barquinho, ele navegou sozinho no Rio Sena, de Paris até o porto, depois pegou o barco de linha, que eram barcos a vapor, grandes barcos na época, atravessou o Atlântico, e chegou nessa região de Óbidos. Só que assim que ele chegou, devido a atritos armados que tinha nessa fronteira, o Ministério retirou a missão dele. Ele não foi mais autorizado a fazer a missão. Mas ele diz, bom, já que cheguei aqui, vou ficar. Então, o que ele fez? Procurou emprego, e naquela época, eles estavam construindo a linha telegráfica entre Belém e Manaus. E era um francês que ficou na frente da construção dessa linha telegráfica entre Alenquer e Manaus. Ele chamava Jules Blanc. E talvez por ele também ser francês, ele foi recrutado por esse outro compatriota e ele tomou a frente dos trabalhos entre Óbidos e Alenquer, né? E então foi a primeira coisa que ele fez quando ele chegou.
a gente tem que pensar que na época eles não tinham os instrumentos que a gente tem hoje, né? Então era muito rudimentar, mas mesmo assim, então ele aprendeu na marra e ele pilotou essas operações de derrubada, de abertura da estrada para poder botar o linhão do telegráfico, né? E foi provavelmente nesse momento onde ele estava em Óbidos que ele encontrou Maria, e casaram. Então ele casou com uma albidense e casou com a Amazônia. A partir daí, nunca mais saiu de lá. Quer dizer, ele fez algumas viagens para a França para participar de reuniões, por exemplo, da Sociedade de Geografia Comercial, mas sempre foi pontual. Ele ficou na Amazônia, né? E então, ele precisava ganhar dinheiro. Então, como ele tinha já essa experiência de tipo que topógrafo, né? De abertura de estrada, ele fez passou um concurso para ser topógrafo de verdade, né? Com um diploma, passou, e a partir daí, provavelmente devido às relações que a mulher dele, que a família Correia Pinto tinha em Óbidos, ele conseguiu a vaga de topógrafo oficial, agrimensor da Intendência de Óbidos. E no final do século XIX, o Estado do Pará estava refazendo a legislação fundiária, então novas regras, porque antes da federalização do país, era a Lei de Terras de 1850 que valia. Mas depois que houve essa federalização, cada país fez legislação para poder fazer com que as pessoas que tinham terra possam ser legalmente donos proprietários das suas terras. E então, essa nova legislação no Pará, ela obrigava a pessoa a selecionar o agrimensor para tirar o pico da propriedade, desenhar o mapa. E então, é o que o Lecointe fazia. Então, ele ganhava dinheiro fazendo esse trabalho de topógrafo em cada propriedade dos moradores do município de Óbidos, né? E foi assim que ele se manteve e que ele conheceu e ele viajou muito na região toda, né? De Ele foi para Santarém, Bahamas, Óbidos. Jamaica, Bolívia, como você mencionou. Ele, com qual objetivo, o que ele apreendeu também durante essa viagem, que lembra as viagens de Gulliver, né, da volta ao mundo, e também por que a decepção com a Amazônia, alguns relatos que ele vai fazendo, justamente esses que eu lhe mencionei há pouco. Então, a primeira coisa é que Paul Lecointe, ele tinha uma personalidade muito difícil. Ele era machista e brigava com as pessoas e teve um momento em que alguma coisa não funcionou bem. Ele brigou com as pessoas de Óbidos, brigou com o intendente e a partir daí ele quis sair de Óbidos. Ele perdeu o emprego de agrimensor da intendência e foi nesse momento em que ele aceitou o trabalho de uma empresa francesa que tinha seringais no Rio Beni, na Bolívia. Sim. E é isso o motivo da viagem, em 1899. Então, ele sai de Óbidos, vai a Belém, pega esse barco para ir até esse seringal. E a gente não sabe exatamente por que ele escolheu esse trajeto que era muito mais longo do que subir o rio. Bom, e então Talvez seja ele o aventureiro dele. pode ser. Eu estou Talvez aqui ele queria. especulando também. É possível que ele queria escrever talvez ter um certo reconhecimento escrevendo uma crônica igual o Henri Coudreau fazia naquela época. É possível. Mas então esse barco de linha, eram vários barcos de linha. Então, para fazer esse percurso, eles iam seguindo. Então, e sempre que eles chegavam numa ilha que pertencia a outro país, eles tinham que ficar em quarentena, porque sempre tinha epidemia de febre amarela, não sei o quê. Então, eles chegavam nos lazarés
nos lazaretes e ficava alguns dias até poder continuar a viagem. E é assim que ele vai Barbados, depois Jamaica, Isma do Panamá, depois vai descendo, beirando a costa dos países da América do Sul, depois ele desce, molendo, pega um trem até o Lago Titicaca, Uma atravessa grande de barco viagem. esse lago, pois é, e É depois pegar... interessante. E então, ele descreve todos os locais onde ele vai parando, como eu acho que o público dele, o público francês, ele vai descrevendo para que se um colono francês chegasse nesses locais, para ajudar ele, então, quais são os melhores hotéis, o que funciona, o que não funciona, ele dá umas dicas, Tipo, é assim. E já aí, depois, ele fez essa experiência, depois de um ano retorna para o Brasil, e teve, tipo, uma mudança, porque ele gostou, eu acho, da experiência de seringueiro, mas ele pensou assim, que não funcionava bem, que era muito complicado o escoamento da produção e tudo mais, e então ele vai plantar uma plantação em Óbidos de seringueiras, então depois ele vai virar um dono de uma empresa agrícola em Óbidos, e esse seringal que vai ser dele, a partir de 1907, que vai ser da empresa dele, ele vai pensar ele como uma estação experimental para que os pesquisadores da região possam vir fazer experimentações sobre seringueiras, né? Então, vai medir as seringueiras, ele anota e sabe exatamente quantos anos tem cada seringueira e tudo mais. E é nesse momento em que ele vai começar a ter uma troca com cientistas, inclusive esse Jacques Huber, que trabalhava no Museu Goethe. E aí ele começa, então, já ter um pensamento mais científico, e isso, indo, ele vai... porque antes ele tinha um pensamento aventureiro, depois tinha um pensamento de empreendedor, e aos poucos vai ter um pensamento de cientista. o livro E fala de assim, todas essas transições, né? se tem Pro... sim, Sim. o, Sim, já estamos caminhando aqui para os 10 minutos finais, então vamos lá. Por que que esse diário do Paul Lequant, ele tem se tornado tão comentado e também por pesquisadores? O que que ele pode agregar no campo da pesquisa, a história do nosso estado, da nossa cidade e da nossa região? Porque, como você bem destacou, esse livro é um livro não sobre a experiência de um francês numa cidade do Pará, mas sim sobre a experiência de um francês em toda a região da Amazônia. E, como a doutora Emily mencionou, tiveram várias fases, desde a fase aventureira, a fase família, até a fase onde ele acabou sendo abraçado pela ciência. Então, gostaria que você também pudesse falar sobre esse interesse, que desde 2011 vem se criando uma grande apreensão em torno da publicação desse livro, e ele finalmente está aí, vai ser lançado no dia 1º, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre se justifica toda essa apreensão e o que ele pode agregar. eu acho que o caderno do Lecointe, ele tem um interesse muito interessante, que é de fazer uma descrição, sobretudo na parte do retorno, onde ele desce o rio Madre de Dios, e depois o rio Madeira, etc. Ele descreve, de um ponto de vista dele, ele sendo um seringalista, o mundo da borracha, em 1901. Tal como ele se apresenta. Então, ele faz uma descrição precisa. Oh, aqui à direita é o seringal da fulana,
aqui o Seringão do Fultrano, etc, etc. Então, é bem interessante esse mapeamento. Ele também tem descrições muito ricas, por exemplo, ele mostra o quantas pessoas desciam nesses rios, com todas essas balas de látex, né? Ele descreve os moços nadando na água, com a corda entre os dentes e as bolas de borracha atrás, aqueles que não sabem nadar estão carregando nas costas. Então, é um fluxo muito grande de pessoas e de borracha descendo esses rios. Então, isso é muito rico. Agora, sobre a apreensão em torno da publicação desse livro, eu acho que tudo isso tem a ver, já nos anos 60, pessoas diziam, mas cadê esse livro? Tem a ver com o fato que esse livro desapareceu, esse caderno sumiu, e desde o tempo do Ricardo Borges, ele já escrevia no jornal, fazia apelo, quem tiver esse caderno, tenha consciência de devolver, precisamos publicar esse caderno. E acontece que esse caderno se encontrava na biblioteca privada de uma aluna que o Paulo Lequin teve quando ele foi diretor da Escola de Química Industrial, a Clara Pandolf, que trabalhava na Sudão, e ela não falou que tinha esse caderno. E esse caderno foi encontrado depois da morte dela. Né? Então, essa história é muito louca. 2009. Ela morreu em 2009. Aí, o herdeiro pegou esse caderno, viu que tinha uma coisa rica nas mãos e teve a ideia fantástica de entregar para o Flávio Pinto, né? E então, esse jornalista, que também tem noção, ele entregou para o museu. Em 2009, era o ano da França no Brasil. Então, ele achou que seria publicado o mesmo ano dentro das comemorações e tal. Só que o texto em si é um texto escrito por um francês que tinha muito preconceitos, que era colonialista, então um texto um pouco árido, que também estava cheio de lacunas. Então, tinha um trabalho editorial muito importante a ser feito, e como existia muito pouco conhecimento sobre Paul Lequin, quando esse texto chegou nas mãos do Nelson, do professor Nelson, do museu, primeiro ele disse que ele sozinho não podia dar conta, então ele começou a agregar pesquisadores ao redor dele para ajudar nessa tarefa que era grande. Então, a primeira foi a professora Heloísa Dumaste, que veio com financiamento para poder fazer a transcrição, porque é um caderno escrito em francês, e depois a tradução pelo português. Isso aqui foi uma primeira etapa. Aí depois ele encontrou comigo, eu fiz mais pesquisas, a gente fez uma releitura, acrescento, fez buscas para entender esses contextos todos. Por exemplo, tem uma coisa incrível, o Paul Lequin, o seringal dele, lá no Rio Madidi, no Beni, ele era quase que vizinho com aquele do Nicolas Soares, que era um grande barão da borracha, sim. Que era, ele era o aliado do Fitzcarraldo, né? O Fitzcarraldo já tinha morrido na época, mas o Nicolas Soares ainda era vivo, e o Paul Lequin descreve isso, né? Que ele vai passando, aqui ele dá o nome dos barcos do Nicolas Soares. É bem interessante, tem todo um contexto aí, né? Que necessitou essas buscas, essas pesquisas, né? E daí a apreensão, porque uma coisa que parecia ser simples, afinal, se torna um desafio e necessitou muitas buscas a mais e a participação de muitos pesquisadores, tanto no Brasil quanto na França. E finalmente vai sair agora, no próximo dia 1º, a Emily vai estar presente no Museu Emílio Guild, vai ter o seminário e, dentro da programação do seminário, o lançamento do livro
que é um livro com toda certeza muito interessante, como a própria pesquisadora está falando, desde a década de 60 já se perguntava por esse livro, cadê o livro de Paul Lequant? Ele está aí, vai ser lançado agora no dia 1º. Emily, muito obrigado pela conversa, pela aula, né? E parabéns pelo trabalho. Esperamos que o seminário seja um sucesso, porque o livro já é, o final dele está aí, toda essa caminhada de vocês até aqui já é um sucesso, né? E a gente agradece. Sou eu também que agradeço. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima.